Aí a vozinha da moça e vamos lá. Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do direito romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O RomaCast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis. Entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Capão da Canoa, na cidade de São Leopoldo, Campo Bom e Novo Hamburgo. Momento Alto Jabá, não deixa de seguir o nosso Instagram, o @direito romano, postar lá nos stories, está nos ouvindo, ou seguir no Instagram, no Spotify e no iTunes, dar 5 estrelinhas para quem tem iPhone lá, aquela função de sempre. E nossos vídeos no YouTube agora, principalmente, que a gente está colocando eles na íntegra, sem edições. Então, se estiver nos olhando por vídeo aí, não esquece de dar o joinha famoso e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque, né, é disso que a gente é feito, de likes, não é, gente? Hoje é dia 11 de julho de 2021, meio do ano aí de 2021, com a pandemia ainda bombando. Quem achou que ia durar um mês estava enganado, já estamos um ano e meio. Mas pelo menos agora já tem uma galera vacinada aí, bastante gente está se vacinando, pelo menos com a primeira dose. Finalmente, nesse episódio aqui tem 5 pessoas, a maioria está vacinada, olha só, com a primeira dose, né? Mas já é uma vitória. Então, queria agora passar a apresentar as pessoas que estão aqui hoje. Vou começar direto com ela, a dona Lisandra, que faz parte do Realidade Acessível, junto com o Diego. Primeiro vão se apresentar os dois e depois vamos nós aqui, nós três do RomaCast. Tá contigo, Lisandra? Olá, Ainda não? pessoal. Aí. Agora deu certo, né? Olá, pessoal. Me chamo Lisandra, tenho cabelos pretos, pele branca, olhos escuros. Estou utilizando um óculos, fone de ouvido, uma manta, blusa preta. No meu fundo tem uma parede bege e um quadro com fotos. Fala pessoal, Diego por aqui. Vocês já conhecem a minha voz do episódio anterior em que gravamos. Atualmente estou com um cabelinho um pouco maior, meu bigode permanece, a pele branca, óculos, camisa vermelha de moletom do Naruto, porque a gente vai falar de representatividade, isso é bem importante para mim. Ao meu fundo, uma parede verde com quadros do Grêmio, um quadro do Naruto e a poltrona na qual estou sentado. Muito bem, Diegão, como tu bem falou, fizemos episódio número 10 com eles e agora episódio 25 com eles estão de volta aqui, que a gente tinha prometido que ia ter mais. Demorou um pouquinho, mas estão de volta. Agora vamos se apresentar a gente aqui, Indruzi. Fala o tema? É Não, é isso? só por enquanto só dar o alô. Pode ser a Renatinha, então depois quando tu dá o alô, tu já vai pro tema. Beleza. Tu não fez o teu, né, cabeça? É, eu não fiz o meu. Mas pode ir a Renatinha e depois eu. Tá. Tá bem, então vamos lá. Olá, pessoal, aqui é Renata. Tô hoje com um fone e um microfone juntos. Tô de casaco preto de capuz. No meu fundo tem uma parede branca e eu sou morena com o cabelo pintado de loiro e os meus olhos são escuros. E agora eu, então, apresentador aqui, falando, não diz quem eu sou o Fernando Kaiser. E estou aí com óculos, um fone de ouvido, um moletom preto. No meu fundo tem um balcão com uns livros que eu finalmente consegui instalar para mostrar minha coleção de livros. Antes não tinha nada. Com um quadrinho bonitinho ali, colorido do Jake da Hora de Aventura. E mais uns bonequinhos bonitinhos em cima, que é o Baby Yoda. Em que é aquilo? Tricô, não lembro o nome do negócio. Tem mais uns bonequinhos, eu me formando ali também, Dona Camilinha. Crochê. Não, Amigurumi, é isso? Pode ser, né? Tá, é isso aí, lembrei o nome. É, eu ganhei de presente da tia da Camilinha. Foi muito legal, o Baby Yoda lá. Então tá, tô apresentado agora contigo, Indruzi, te apresenta e já taca o tema pra cima deles. E aí, galera? Eu sou Anderson Andruziak, sou branco, tenho barba, o cabelo cacheado, tá um pouquinho comprido, uso óculos no momento. Olhos escuros, ao meu fundo tem algumas plantas e uma prateleira com livros. E vamos lá, o episódio de hoje, como o Kaiser antecipou e o Diego também, a gente já gravou o episódio 10 com o pessoal do Realidade Acessível.
No episódio 10, a gente falou sobre o que é o capacitismo e tentamos indicar e também a gente aprender formas de se policiar e de se comportar para parar de enxergar primeiro a deficiência antes da pessoa. Esse é o capacitismo. Pessoas com deficiência, como a gente debateu naquele episódio, são totalmente capazes de realizar qualquer atividade, contanto que lhes sejam alcançados os meios necessários, que é a acessibilidade. No episódio de hoje, a gente convidou de novo o pessoal do Realidade Acessível, assim como a gente pretende fazer em mais episódios, porque o tema não se esgota, simples, né? Mas o que a gente quer abordar hoje é representatividade, qual é a importância disso, o quão importante é a representatividade para pessoas com deficiência. Então, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao RomaCast, a gente agradece a presença de vocês e vamos puxar o assunto aqui. Eu já vou até puxar a primeira pergunta, Kaiser, que é saber o quão importante é a representatividade para as pessoas com deficiência. Valendo só lembrar que atualmente, né, embora tenha sido suspendido o censo para o próximo ano, mas a gente tem em torno de 24% da nossa população de pessoas com deficiência, ou melhor, com algum tipo de deficiência, né? Então representa em torno de 45 milhões de pessoas. Então, como é importante a representatividade para essas pessoas? Só fazendo, Diego, já aproveita e responde isso dos 24%, sobre aquela questão que a gente falou no último, né? Para quem tá ouvindo só esse, 24% conta com até qual tipo de deficiência. Eu sei que é a questão dos óculos, né? São deficientes. Quem tem a deficiência ali na visão, alguns pega, mas não é todos. Isso? Isso, esse número de 45 milhões de pessoas, ele abrange algum tipo de deficiência. E dentro das próprias deficiências, a gente acaba encontrando variações de graus. Para deficiência auditiva é um grau, para problema de visão é outro, e cada um deles tem a sua peculiaridade. Então é muito importante a gente frisar isso, mas também tentar não diminuir esse número, pois é um número que contribui muito para a questão da representatividade. E representatividade, na minha concepção, é uma das melhores armas que a gente tem para encarar o capacitismo aí que o Indruzi citou para a gente, um dos maiores problemas que a pessoa com deficiência encara desde sempre, e no mundo atual, finalmente a gente está conseguindo com a internet formas de combater isso. E aqui nesse podcast, ter uma pessoa com deficiência falando sobre representatividade é um meio disso. No nosso dia a dia, se a gente começar com essas ações pequenas, a gente vai conseguir mudar o mundo. Para mudar o mundo, a gente tem que mudar as coisas à nossa volta. E eu espero que a minha participação aqui possa motivar outras pessoas com deficiência a se comunicar, porque dentro da comunidade de pessoas com deficiência, a gente tem pessoas de diferentes gerações, com outras visões, e quando a gente vai ficando velho, a gente encontra pessoas mais novas, com outras visões de mundo, e a gente não pode deixar o trem passar, nem perder essas oportunidades, né? Só uma pergunta, Diego, tu é cringe? É cringe ou Exatamente. Cringe é a palavra da moda, né? Então, eu acredito que estamos aí para aprender, para tentar criar uma geração que debata pessoas com deficiência com a mesma seriedade que debateram se são cringes ou não. Isso é muito importante, né? O pessoal adora discutir só coisa que é pertinente na internet, principalmente quando se refere a zoar grandes grupos de pessoas. Falando sobre ainda um pouquinho ainda sobre até a Lisandra nos colocou aqui que o que entra junto nessa porcentagem é todas as deficiências que acarretam alguma limitação, né? Isso. A gente outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é que na questão de minorias não quer dizer, né? O Diego falou no primeiro episódio que a gente gravou juntos que nessa função toda que a gente anda ultimamente, aí o mundo vem num movimento muito grande para ajudar as minorias, né? A questão dos homossexuais, enfim, LGBT+, lá e racismo. Acaba que as pessoas com deficiência ainda são muito pouco faladas, muito pouco vistas, se comparando com esses outros, né? E nem sempre são minorias, né? No caso, no Brasil,
a questão dos, por exemplo, que se consideram pretos ou pardos ali, passa de 50% a 56%. Então, no caso, nem é uma minoria, mas, né, é a questão de representar aquelas minorias que não são as que estão nos lugares mais importantes da sociedade, dá para se dizer assim. E a representatividade, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Colocar pessoas que representem várias comunidades, enfim, vários tipos de pessoas em lugares de respeito, enfim, que apareçam, né? Que não fique só quando só apareçam quando for para falar da deficiência em si e deu, né? Eu Então, acho que é importante que deixem, Fernando, a gente contar as nossas próprias histórias. Nisso que consiste a representatividade e por isso que é tão importante. A Lisandra vai poder falar para vocês sobre o nosso projeto, por exemplo, Realidade Acessível. A gente tem uma ideia muito boa de construir esse conteúdo acessível, falar sobre inclusão, mas vocês já pararam para pensar como seria se o projeto fosse tocado só pela Lisandra? E eu não falo só por mim, eu falo se não tivesse uma pessoa com deficiência ao lado dela. Então, deixo esse gancho para a Lisandra tocar e acho que é bem importante a gente pensar sobre isso. Eu só queria, antes disso, fazer uma falinha que, de repente, o Kaiser pode botar, antecipar, sobre essa parte, né, que ele perguntou sobre como que funciona, né, 24,9% de pessoas com deficiência. Eu acho que um ponto bem importante ali, que é uma pessoa com deficiência é alguém que tem alguma limitação, ou seja, que vai enfrentar barreiras de acessibilidade, independente de qual barreira de acessibilidade. E aí, um dos contextos que é importante a gente entender aqui é que o capacitismo ele está em todo que é lugar. E é muito triste a gente saber que tem pessoas que julgam quem que é mais ou menos deficiente. Não tem necessidade de fazer algum tipo de distinção nesse sentido, né? Porque se ela é assim como, por exemplo, uma pessoa que é negra, ela declara que ela é negra. Então, assim também é a deficiência, né? Porque muitas vezes a deficiência ela não é visual, a gente não consegue visualizar qual a deficiência. E isso é um preconceito que muitas pessoas com deficiência auditiva sofrem. Por exemplo, em algum transporte público, mas por que ela pode sentar aqui? Mas tu não tem nada. Qual a tua deficiência? Então, eu acho que esse gancho é importante a gente também fazer, né? Essa ligação, porque é um negócio, o capacitismo, ele está muito mais enraizado do que a gente imagina, e eu acho que isso é importante a gente compreender antes de chegar na representatividade. A representatividade, ela vai fazer com que essas barreiras sejam diminuídas cada vez mais. Então, possibilitando que pessoas com deficiência ocupem todos os espaços. E aí vem aquela frase famosa, nada sobre nós sem nós, que é o que o Diego comentou antes, né? Que realmente não teria como existir realidade acessível sem ter essa essência de um trabalho conjunto. Então, por mais que eu tenha as melhores das intenções, né, em ajudar, em somar minha voz na causa, não teria o mesmo sentido, não teria o mesmo significado e a mesma força se não fosse feito esse trabalho em conjunto. Eu acho que aí entra a questão de mais de legitimidade para falar. Quem tem vivências pessoais, né, nesse assunto ou em qualquer outro assunto que a gente trate de minorias, mas é muito importante, né? Ao meu ver, é muito importante que a gente, de pessoas que não têm deficiência, também agreguem, se juntem isso, se despam do véu da ignorância e passem a se interessar. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente debate, mais longe esse assunto chega. e isso é sobre a parte do lugar de fala, né? A gente teve essa discussão entre nós, Sim, quando a gente estava falando sobre. Acho que era na época ali que a gente gravou sobre o racismo, né? Do assunto do Big Brother. E também quando a gente estava pensando no. Que ainda quer fazer um Feminismo. episódio sobre o feminismo. feminismo e tudo mais. A gente ficou, tá, mas tem que ter alguém então e tal, essa questão de lugar de fala. Eu sempre lembro da fala do Cassius, que gravou agora, que estava no último episódio, o episódio 24, que a gente falou sobre o caso Lázaro.
ele me falou isso, cara, quanto mais gente estiver falando sobre, melhor. É claro que o ideal é sempre ter, né, essas pessoas que tenham, sintam o que está acontecendo na pele, mas também não quer dizer que não possam falar sem, nós sempre entendendo que essas pessoas estão falando sem uma representatividade de alguém ali negro junto na conversa, por exemplo, as pessoas tenham essa noção e falem, olha, eu realmente não sei como é sentir o que ele sente, mas eu posso fazer o que eu puder para tentar ajudar nessa conversa. Então é sempre. A gente gosta de sempre levantar isso, sim, de lembrar isso. Que por mais que a gente pode ser que eu nunca tenha sofrido nada na questão de um preconceito, nada sobre coisa de. Nenhuma delas, nem sobre deficiência, nem nada. Mas tu saber que existe isso, tu respeitar quando as pessoas falam, não chamar de mimimi, enfim, é mais ou menos nesse caminho que a gente tem que tomar. É o Na verdade, mínimo. Fernando, tem um ponto bem significativo a respeito disso, porque as duas vias. Se a Lisandra construísse o realidade acessível só a partir dela, ele não atingiria o que atingiu até hoje. Se eu Sim. tivesse o feito, também não atingiria. Então, um lado precisa do outro. Tem uma fala do Mr. P, que trabalhou na Atlântida sobre esse tema, que ela é muito significativa. Que tu não sentir empatia por uma causa de minoria, seja ela de pessoas com deficiência, feminismo, racismo, é um direito teu. As pessoas podem te achar uma pessoa chata, uma pessoa ruim, mas é um direito teu tu não opinar. Mas tu tratar isso como mimimi ou baixar essa causa para baixo, te faz uma pessoa pior ainda. Então, esse é o pensamento que tem que ser o pensamento chefe da questão. Eu acho que já passou da hora de dividir, né? A gente tem que juntar e buscar um fim comum. Assim como a Lisandra, que não tem deficiência, e o Diego, que tem deficiência, fazem o realidade acessível porque tem duas formas de ver. A pessoa que não sente na pele, a pessoa que sente na pele e estão trabalhando por um objetivo que talvez possa parecer muito distante, mas é para conscientizar as pessoas de que as pessoas como o Diego, elas existem, elas representam 24% da nossa população e onde é que elas estão? Por que elas não vêm aqui falar também? E eu acho que é importante dar esse lugar para ambas as partes, para mim que não sofro na pele, assim para como o Diego que sofre o preconceito mais todo dia. A Tem uma coisa gente. que. Opa, Pode desculpa. falar, Lisandra, pode falar. Tem uma coisa também que eu acho muito interessante e eu aprendo demais com o projeto, como pessoa, como profissional, que essa é a minha temática, né, na área de pesquisa, mas eu e o Diego, a gente troca ideias sobre tudo. Quando a gente vai criar um post, a gente cria um conteúdo, o Diego, ele tem um tipo de deficiência. Então, eu acho que é muito importante quando a gente vai criar algum post específico, digamos, sobre pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, é trocar ideia com pessoas que passam por essa situação. Então, não é porque o Diego é uma pessoa com deficiência que a gente não vá também procurar outros recursos. A gente fala entre gente, mas com muita frequência a gente troca ideia com outras pessoas para ver outras percepções. E aí, mais para frente, quando a gente vai estar falando sobre representatividade em nichos mais específicos, a gente vai poder dar exemplos, né? Sim, eu acho que essa questão de a gente não sentir na pele, de nós não vivenciarmos isso, se resume à empatia, né? É tu conseguir enxergar o outro, mas conseguir... Porque, infelizmente, algumas vozes são limitadas, ou de forma contundente mesmo são limitadas, elas não chegam a determinados locais, e é por isso que eu acho interessante, quanto mais pessoas se engajarem sobre esse assunto, ou sobre o projeto específico da realidade acessível, né? Leva mais longe ainda. Mas eu tenho uma dúvida aqui, Lisandro, o Diego, que é sobre a gente falou meio superficialmente, assim, no último episódio sobre acessibilidade, né? E agora a gente está indo para representatividade. E, obviamente, eles têm uma diferença, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho essa diferença de acessibilidade e representatividade, ou se eles têm algum grau de maior ou menor importância. Eu vou fazer uma introdução, mas aí depois eu passo para o Diego aqui. A acessibilidade, ela vai fazer com que as barreiras sejam diminuídas, né? Ela vai fazer com que as pessoas tenham acesso àquele serviço, àquele produto, àquela informação.
E a representatividade, ela vai mais para inclusão, ou seja, ela vai um passo adiante, que não é suficiente tu dar acessibilidade, né? Ou tu prover recursos, ferramentas para que a pessoa tenha acesso, mas sim que ela se sinta inclusa. Como que a pessoa vai se sentir inclusa? Ela pertencendo a esses espaços. E é aí que entra a representatividade. Tem aquela frase máxima que toda pessoa com deficiência já ouviu ou já reproduziu ela, que se tu pensar, por exemplo, num baile, numa festa, tem uma grande diferença entre tu só convidar essa pessoa para essa festa e tu chamar ela para dançar, tu colocar ela em condições iguais à tua. Então, a representatividade tem muito disso, para tu deixar que a pessoa com deficiência conte a própria história, dê a própria visão. Então, ser acessível está diretamente ligado com ser acessível e ser representativo, tem que andar juntos, porque um só vai puxar uma vertente que vai destruir uma gangorra. Tu precisa ter um espaço igualitário entre os dois para tu conseguir o melhor equilíbrio e assim tu pensar um futuro melhor tanto para a pessoa com deficiência se sentir aceita e normalizada, quanto para a pessoa sem deficiência conseguir também ajudar da melhor forma. Porque se tu fizer tudo pensando em acessibilidade, tu pode prejudicar uma pessoa sem deficiência. Acessibilidade pode não ser o ponto-chave se tu não der essa representatividade, entende? Eu acho que um ponto também bem importante quando se fala em representatividade é ver modelos, ver exemplos, né? E aí o Diego vai poder falar melhor sobre isso, porque ele já comentou em outros momentos comigo sobre experiências que ele teve como criança, da falta de exemplos na mídia, em esportes, de pessoas com deficiência para que ele se espelhe e veja, eu consigo, porque no momento, isso já é uma... Isso é um problema histórico, né? De que pessoas com deficiência ficavam trancadas em quartos justamente para não ter que lidar com isso. E aí a lei, felizmente, está muito favorável, vem progredindo, né, nesses últimos anos, mais especificamente, começou a ter passos maiores depois da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. E aí que começou a ter uma efetividade maior, né, nesse sentido. Agora a Lisandra me deu esse gancho muito bacana, então, como o Indruzi falou antes sobre os jovens e o cringe, tem uma fala na internet que as pessoas sempre dizem que ficam muito felizes de ver alguém falando sobre o que domina, ou sobre o que se sente bem, de fazer as pessoas brilharem os olhos. Então, falar desse tema para mim, eu me sinto bem para falar dele, porque, como falei para vocês no outro episódio, eu citei, por exemplo, casos do quanto o Ronaldo mexeu com a minha vida, de ver a história dele passando por cima das coisas, mas isso entra também na questão dos desenhos animados. Se a gente parar para pensar, agora em 2021, surgiu na Disney a animação do Luca, um desenho animado, onde o Máximos, o pai do Luca, ele é um personagem meio homem, meio tubarão ali, onde ele não tem um bracinho. E é uma representatividade tremenda, porque a criança vai ver aquilo e vai naturalizar aquilo. Então vai ser uma geração criada assistindo isso que já vem preparada para o tal. Só que a gente parar para pensar, a Disney existe desde 1923. E quando que um personagem teve uma deficiência que foi o protagonista do negócio, sabe? Demorou muito, mas que bom que chegou. E a gente pode entrar em outros temas. Eu estou aqui hoje com o moletom, por exemplo, também do Naruto, que mexe muito com a minha história assim, de vida. Tem uma história muito bacana comigo. E peço até que, se alguém não assistiu e queira assistir, que está ouvindo a gente, ou vocês, pulem os próximos 30 segundos, porque pode conter um spoiler nessa fala. Mas tem uma fala, uma cena muito significativa no anime, que um dos personagens, que se chama Gai, ele, no meio de uma guerra das lutas, ele acaba levando golpes e ele perde a mobilidade nas pernas. Ele vira um cadeirante, né, da série do Naruto.
E por conta disso, ele fica lá como um assistente, mas ele não perde a importância porque ele tem uma história significativa. E na fanbase assim, de pessoas que assistem, surgiu uma teoria muito significativa que foi muito pouco honroso para ele, que para um guerreiro do nível dele seria muito mais honroso ter morrido em batalha. E aí, quando eu vi isso, me incomodou muito, porque as pessoas não pensaram em quem assiste e pode se ver naquela situação, que mesmo tu tendo uma deficiência, tu não deixou de ser importante. Ele seguiu tendo essa importância, e aí entra aquela teoria do Nicolau Copernico, né? As pessoas acreditam que o mundo gira em torno delas, e não em torno do Sol, porque as pessoas acham que só a visão delas importa, mas as pessoas com deficiência também assistem, também gostam e também se veem nos personagens. E isso vai em filme, vai em desenho animado, e é uma coisa que quem não tem uma deficiência pode ter passado batido assistindo esse tipo de coisa, mas significa muito. Eu lembro de dois desenhos da minha infância. O Naruto não é do... Eu não peguei essa época do Naruto, eu já estava um pouquinho mais velho. Mas o Professor Xavier, obviamente, dos X-Men. E também o Shiryu, dos Cavaleiros do Zodíaco. Algumas sagas ele era cego. Quer dizer, ele ficou cego, né? Então ele já não tinha a deficiência, mas ele ficou nas lutas. Mas o Professor Denunciou. Xavier, sim. Denunciou a tua idade, né, cara? Cavaleiros do Zodíaco realmente tu é cringe confirmado, né? Cara, Naruto já, acho que já tava no final do ensino médio já quando começou, então não assisti. Eu não assisti Naruto, não sei muito bem por quê, porque eu fui muito viciado em Dragon Ball, Pokémon também, Ainda é mas tempo. Dragon Ball demais, assim, e eu sempre ouvi falar bem também do Naruto, mas eu nunca parei pra olhar nenhum episódio, nem nada, eu não sei nada, não sei nem quem é o personagem principal, pra ter ideia. Já Dragon Ball Naruto. eu sei até, ó, é que nem Zelda, né? Zelda é o É, personagem principal. mas faz um pouco de sentido, né? Colocar o nome do Não. anime ou do personagem. Não, Zelda é um nome, mas o personagem principal não é a Zelda, então que fique bem claro, porque temos amantes de Zelda aqui nesse recinto. Ah, sobre representatividade que tu falou, Diego, cara, eu vou ser bem sincero que eu vi o Luca faz uma semana, duas no máximo, e eu não reparei nisso aí. É o pai do Luca que tem um braço menor? Isso, o Máximo. O nome do personagem é Maximus e ele não tem ele tem só uma partezinha do braço Meu e Deus, que tu, eu, e tu não eu não ter reparei. reparado me deixa de certo ponto até feliz, porque tu viu ele como uma pessoa. Tu não olhou para o bracinho dele, tu não foi. E Ora, isso, o filme eu ter não vi tratado mesmo. isso me chama atenção, me faz gostar muito mais ainda. Porque não ficou tocando naquela coisa, olha, tem um pena dele, coitado, ele não tem um Sim, braço. Trataram ele como alguém normal. E é assim sim, que a gente quer ser tratado, é assim que a sim. gente quer que as Ah, crianças vejam. não, agora Essa, peraí. essa, Agora eu essa é a tô, essência agora, da. Oi? agora que tu falou, agora eu entendi direito. Lembrei do personagem. Tem um personagem que não tem um braço, mas não é o pai do Luca. É o cara, é o pai da menina. Eu não sei o nome da menina, mas é o pai dela. Que Isso, é eu talvez isso. tenha me confundido na fala, Que eu fiquei pensando, não, mas calma aí, o pai do. Eu não reparei. Pode ser que o pai do Luca também tinha, porque ele participa do filme e tal. Ele é um. Como tu falou, eles são meio monstro do mar e meio gente, meio ser humano. E aí, cara, será que eu não percebi mesmo? Mas o pai da menina, é isso que tu falou mesmo. Eu vi o filme, achei o máximo, gostei muito. E o pai da menina, ele não tem um braço, só que é muito. Como tu falou, tipo, ele passa o filme, ele participa de várias cenas, ele é pescador, né? Ele pede ajuda pra pescar para um dos meninos. Ele faz um monte de coisa. Em nenhum momento ninguém fala que ele não tem um braço. Ele vai fazendo as atividades com um braço só e ninguém nem tipo não é o assunto falado no filme. Realmente é muito interessante isso, né? Até achei que fosse fazer parte em algum momento, esse aí, por ele não ter um braço, não, simplesmente foi mais uma pessoa que passou por ali, tão importante quanto as outras e seguiu. Então, E como o Indruzi falou lá no início, o filme, ou o roteirista do filme pensou e viu uma pessoa antes da deficiência, uma pessoa ou uma pessoa monstro do mar antes de uma deficiência. E isso significa muito. sim. O filme tem vários, não é só nesse ponto aí, mas ele tem vários, enfim, várias situações que deixa
em geral, não só a Disney, mas em geral os filmes estão atentando mais para essas coisas, né? Ah, várias, uma coisa que eu reparei foi a questão dessa menina, que o pai dela só tem um braço, e ela é separada os pais são separados, e aí no final, tipo, ela passa o verão com o pai dela e passa o resto do ano na escola com a mãe dela. E em nenhum momento isso é questionado por que que eles brigaram, enfim, são pais separados, tipo, comum, como se nem o Luca, que é o menininho ali, pergunta nada, simplesmente pais separados. E o outro personagem, que eu também não lembro o nome, mas são três amigos, uma menina, o Luca e o outro. E esse outro personagem, o pai dele, dá a entender que o pai dele abandonou ele. Ele foi abandonado pelo pai e simplesmente não só fala isso, o meu pai e tal, ele ficou esperando pelo pai dele nunca apareceu até hoje, né? O filme seguiu, o filme terminou sem o pai dele aparecer e fica mais uma, né, fica umas coisas que ficam subentendidas assim, não precisa falar sobre isso, olha só, aconteceu com esse menino, ele é órfão, o pai dele não, né? As coisas acontecem, essas coisas são, digamos assim, normais, né? Fazem parte da história. Achei bem interessante E que é, puxou e esse é filme. tão, e é tão importante, Fernando, que isso seja tratado para as crianças, para que se forme uma geração assim. Uma das coisas mais famosas que existe no ramo infantil é as questões da Barbie. Uh, Atualmente já não é mais tão só para o público feminino, mas ainda majoritariamente para o público feminino. E a gente tem lá no Realidade Acessível um conteúdo mostrando que os criadores da Barbie também focalizaram em criar uma casa acessível para a Barbie com elevadores e essa causa, e uma das bonecas ser cadeirante. Então, no meio de uma brincadeira, tu já vai naturalizar isso com uma criança. Ela vai chegar na escola, vai ter um colega assim, porque mais uma vez eu quero brandar isso aqui, pessoas com deficiência têm que estar em uma escola regular. Então, vai ter esse contato de pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência na escola enquanto criança, e já vai estar acostumado. Vai ter uma pessoa, um brinquedo com deficiência brincando com um brinquedo sem deficiência. Mas, Diego, no caso da Barbie, a marca passou por uma transformação muito grande, né? Porque ela era uma boneca perfeita, loira, né? Magra, tudo certinho. E a Barbie viu, entendeu a necessidade de trazer a representatividade não só para pessoa com deficiência, mas para pessoa negra ou para pessoa que tem para pessoa que é mais alta, para pessoa que é baixa, para pessoa que é gorda, para pessoa que é magra, para pessoa que tem o cabelo crespo, para pessoa que tem o cabelo curto, colorido, para pessoa que tem com deficiência. Eu acho que principalmente, além de fazer a mudança, conseguir enxergar a mudança e trazer isso, é muito importante. E o que vocês falam sobre, normalizar essa visão, que, por exemplo, o alemão não viu a deficiência do desenho e enxergou a pessoa primeiro, acho que é uma tendência natural das próximas gerações, que são gerações que têm um olhar diferente de inclusão, que, por exemplo, a minha geração já não tinha tanto, a geração dos meus pais nem se fala. A geração dos meus pais é a geração que a Elisandra falou antes, que era de colocar a pessoa com deficiência no quarto escuro e eu fazer de conta que ela nem existe, porque se ela tá lá no quarto escuro, ela não convive com ninguém, não preciso dar atenção para ela, não preciso fazer inclusão de nada, ela nem existe, ela tá lá no quarto escuro. Então, acho que é muito importante a gente olhar essa evolução e essa representatividade, de estar no dia a dia e fazer isso com que as crianças consigam enxergar isso. Perfeito, Renatinha. E eu vou te dizer que é uma opinião minha que o aspecto feminino, quando majoritariamente o público feminino recebe isso, ele é mais bem aceito. Porque a gente olha, por exemplo, para o público nerd, chamado nerd, tem essa questão do Naruto, que eu citei para vocês, aí, em que o público achou que fosse mais honroso para o personagem morrer do que viver em uma cadeira de rodas. Isso já é totalmente errado, no ponto X da questão, porque viver em uma cadeira de rodas não te faz menos útil em nenhum ponto. Mas se a gente parar para pensar em outras minorias, no Super Choque, que vai ter um remake, o pessoal chama de lacração o fato do Super Choque tratar de causas como racismo, do Rich, amigo do Super Choque, ser alguém que não tem namorada ou é um personagem assexual, digamos assim, e as páginas dessa cultura majoritariamente masculina, infelizmente tratam como lacração ou menosprezam uma causa tão importante para moldar gerações, porque o negócio foi criado nessa geração minha, na geração do Indruz e do Fernando, e eles estão tentando mudar o que foi visto de forma errada, mas a geração não aceita, enquanto as novas gerações estão tentando aceitar essa mudança. Sobre o Super Choque, que é algo bem mais assim, bem menos falado, né? Bem, não se vê muito sobre e tal, muita gente nem conhece.
Mas eu lembrei agora, tu falando isso, eu lembrei que eu escutei, né, como é que se chama? Não é saga, enfim, de uma franquia. Uma franquia talvez a mais famosa do mundo na questão de filmes, que é Star Wars. Ah, a última trilogia, né, os últimos três, teve como personagem principal uma mulher, né, uma menina, a Rey, o outro personagem, tipo, que foi coadjuvante junto com ela, também foi o personagem principal, também era um homem e negro, né? E aí eu ouvi isso, ouvi de gente que era fã de Star Wars, assim como eu, disse, bah, mas, né, estão forçando, né? Pra que botar uma mulher como principal e o negro, só porque eles querem colocar tal. E, e é isso que o Diego falou, é normalizar essa situação, não deveria ser uma questão. Porque todo, se for ver os principais filmes, os principais personagens sempre é o homem branco ali, o principal, né? Então é difícil. Eu lembro que também tem conversas sobre. é, eu não vou saber dar o dado aqui, então nem era importante muito puxar, mas enfim, que demorou para aparecer na TV, em filmes, né, lá nas décadas de sei lá quando, demorou para aparecer mulheres que conversassem entre elas sobre um assunto que não fosse algo relacionado a meu marido, sabe? Demorou muito para virar uma cena normal, duas mulheres falando sobre assuntos que não tenham a ver com ela ser o marido. Então, enfim, a representatividade dessa parte das pessoas que estão sendo vistas ali não pelo que elas, né, pela deficiência, por ela ser mulher, por ele ser negro, e sim porque são pessoas tão normais quanto as outras e tem que estar em todos os papéis, não só nos papéis quando vai falar só da deficiência. Só puxar um assunto. Quando o Diego falou ali Diego e Elisandra falaram dessa troca de gerações, que a geração atual ela já vem com um olhar mais naturalizado para essa questão de inclusão e a anterior não, e que inclusive até deixava recluso num quarto. Isso me lembrou do filme Fuja, que até foi o Diego também que deu essa dica em um outro momento, e me chamou a atenção. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida sobre a atriz que faz o filme. Se a atriz é pessoa com deficiência, porque eu não pesquisei, ou se ela estava representando uma pessoa com deficiência no filme. Que daí tem até um termo que vocês podem explicar melhor, né? Como que se chama quando uma pessoa sem deficiência interpreta uma pessoa com deficiência. Sim, Druzzi, o nome da atriz é Kira Allen, e ela é pessoa com deficiência. Contou a história de uma forma que, para mim, enquanto cadeirante, foi magnífica. E a Lisandra vai trazer agora dados sobre o Creepface, que é quando uma pessoa sem deficiência conta a história de uma pessoa com deficiência em filme, série ou segmentos desse tipo, que também eu acho que é importante. O Creepface, a gente precisa ter um olhar de que foi o início de contar histórias de pessoas com deficiência em um cinema, em uma série, mas a gente está evoluindo e a Kira Allen aí é um exemplo que mostrou que é possível a gente incluir pessoas com deficiência contando suas próprias histórias. Eu acho, pegando o gancho lá do Diego, né, e do filme também Fuja, do Indruzi, é essencial que a empresa cinematográfica inclua, e é uma das formas de incluir pessoas com deficiência, então, contratar profissionais com deficiência, atores, modelos e por aí vai, né? E um outro exemplo é aquele do Breaking Bad, tem o filho do Walter, e agora comentou ali. Tava escrevendo sobre isso. Isso. O filho dele é um outro exemplo, né? De uma pessoa com deficiência que ela vai atuar em um papel que tem uma pessoa com deficiência. E aí, se a gente for, né, expandir um pouco mais, isso é essencial em vários outros ramos. Assim como, por exemplo, empresas que estão lançando campanhas. A Natura, né? Não, a Natura não, desculpa, corta essa parte. A empresas, por exemplo, como a Avon, eles colocam. A gente tem um post sobre isso, colocaram uma menina com deficiência na capa. E por que isso é tão importante? Porque é só assim, fazendo parte de uma forma natural, que começa a ficar uma
que começa a tirar o enfoque da deficiência e sim ver como parte de um todo, né? Então, acho que, como já comentado anteriormente, que o Kaiser não percebeu no filme, isso é uma coisa muito positiva. Porque aí não coloca a deficiência como enfoque, e sim a vida, a rotina, o cotidiano, o enredo como enfoque. E a Inclusive, ele deficiência vai era. ser um detalhe, né? Inclusive, ele era pescador, né? E usava harpas, né? Tinha um monte de harpa na casa dele. Então, imagina, usar harpa, um pescador com uma mão só, normalmente seria, não tem como, né? Vai ter que ter toda uma precisão e tal. E simplesmente nem é falado nada sobre isso. Ele simplesmente Eu tá acho que ali, um também é uma pescador. cultura de que entra daí na parte de incapacidade. Muitas pessoas associam a deficiência com incapacidade, o que é totalmente equivocado. E aí, esse termo, né, de normal e não normal, né, que muitas pessoas utilizam pessoa com deficiência e pessoa normal, quando na verdade é uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, né? Eu acho que em outros ramos também, né? A gente pode puxar o gancho de repente para aquele termo devote. Não sei se o Diego acha interessante a gente puxar agora também ou não. Só deixa eu fazer Acredito um. que, Deixa eu Ambrose, para falar um pouco desse tema também, que vocês citaram aí a questão do Breaking Bad e do filme Fuja, a gente tem exemplos de que foram creepface na série que saiu agora a 4ª temporada e última do Atypical, que é uma das séries que Uhum. faz mais sucesso na Netflix, e eu, enquanto pessoa com deficiência, adoro a série, Assisti 4 episódios hoje. mesmo ela sendo uma série em onde é creepface, porque é uma série em que o ator já disse que antes de interpretar o personagem, ele conviveu com uma pessoa autista e perguntou a ela. Então ele não fez como ele achou que era. Ele procurou uma pessoa com a deficiência que ele usava para conseguir se adaptar, ter Good Doctor, é assim. E uma das minhas séries que trata capacitismo de melhor forma se chama No Escuro. Ela está disponível no Globoplay. Ela trata a história de uma pessoa cega, só que a atriz que interpreta, ela não é pessoa com deficiência, mas a produção da série se preocupou em contratar pessoas com deficiência que foram contratadas como consultores para opinar se aquilo estava acontecendo de melhor forma, com gente descrevendo como foi a cena e como aconteceu, para que fosse muito bem produzido. E a deficiência ela é tratada como segundo plano, porque ela resolve mistérios, ela faz situações muito significativas. Sim, só lembrando também essa de Creepface, eu lembrei da série do Demolidor, que o ator que faz o Demolidor é o Charlie Cox, mas ele não é cego. E o Demolidor, nos quadrinhos, né, da Marvel, esse mundo da Marvel, ele é cego. E é um advogado também. Viu aí, ó? Tá na Deixa Sim. nossa área. eu Demolidor é fazer muito uma massa. pergunta para a Lisandra e para o Diego. Representatividade, ela pode ser uma pessoa sem deficiência estar, por exemplo, num filme, numa série, representando uma pessoa com deficiência em um papel de destaque, ou é só a pessoa que tem deficiência? Renatinha, pode ser representatividade, sim, mas ela precisa necessariamente ter o aval de alguém ao lado dela, como, por exemplo, foi a Typical, em que nos créditos da série tu vai ver o nome daquela pessoa como participante da série e ela deu o aval para que aquilo fosse para o ar. O que não pode ser feito, por exemplo, é tu contar a história de uma pessoa com deficiência sem tu sequer ter perguntado como se vive uma vida de uma pessoa com deficiência. Então, o cinema ainda é uma indústria que envolve muito dinheiro, muita coisa, então é difícil mesmo. Algumas cenas tu vai precisar de um dublê, tu não vai conseguir encaixar pessoas com deficiência em todas as séries. A gente não pode ser hipócrita de dizer que é possível, porque algumas coisas de fato não vai ser. Mas o mais necessário é tu não poupar esse investimento para que a pessoa com deficiência aprove o que está sendo feito. Se foi aprovado o que está sendo feito, aí sim é representatividade. Eu acho que é importante também a gente ver que isso tem várias vertentes, né? Porque isso que o Diego comentou vai ter outras pessoas que não vão concordar. Então, eu acho que é importante a gente respeitar ambas as opiniões e
Outro ponto muito importante que acabou me passando, que eu queria falar, é sobre naturalizar corpos com deficiência. Um dos motivos principais que existe essa ideia, essa cultura de incapacidade, são os estereótipos, né? Então, aí que entra muito a representatividade. No momento em que a gente começa a ver corpos com deficiência de uma forma mais natural, isso faz com que não seja uma coisa estranha, que infelizmente faz parte daí do capacitismo enraizado, que infelizmente a nossa sociedade, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ainda está engatinhando para poder incluir de forma natural. Perfeito, essa fala da Lisandra, ela vai de encontro com a minha, até para me reforçar o pessoal que essa é a minha opinião, né? Eu estou falando aqui enquanto pessoa com deficiência mas eu quero que pessoas com deficiência que ouçam a gente possam opinar também, talvez possam ser convidados aqui pelo RomaCast a participar de episódios futuros, mas a gente precisa olhar para a participação de pessoas com deficiência ou de atores interpretando pessoas com deficiência em ações diferentes também, não só contando histórias onde são olhados diferentes. Por exemplo, a Típica, o personagem do Shao, ele tem a independência dele, mas ele ainda é muito dependente das pessoas que o cercam. E se a gente observar outras séries como, por exemplo, Sex Education, que tem na Netflix, não sei se alguém de vocês assistiu, mas quando terminou a temporada acabou com todo mundo querendo matar o personagem cadeirante, porque ele fez uma coisa muito ruim. E, tipo, todo mundo quis matar ele porque ele fez uma coisa ruim e todo mundo esqueceu que se tratava de um cadeirante. Então, isso para mim também é importante, porque no mundo cor-de-rosa as pessoas iam olhar, mas que ele vacilou, mas que peninha dele, não vamos fazer nada com ele. Não, ele se errou, tem que pagar também como qualquer outra pessoa. Isso que a gente cobre e a gente quer que as pessoas com deficiência aconteça com elas. Eu acho, eu colocando aqui um ponto que, pra mim, eu tava até na dúvida quando a Lisandra falou, que eu sou muito, muito fã, como já falei no outro do Breaking Bad. E se eu não me engano, pelo que eu pesquisei aqui, o ator, ele realmente tem uma paralisia. Ele, paralisia cerebral e tal. E só que o que eu acho muito importante, né, no Breaking Bad em si, que enfim é uma das séries mais famosas da história, até hoje é uma das mais bem avaliadas de todos os tempos, e, e ele é realmente né, o filho do personagem principal. Ele tem uma paralisia ali, ele anda de muleta muitas vezes, e simplesmente não. Isso é uma coisa secundária, assim. Em nenhum momento isso enfim, usam isso pra tratar ele como um coitadinho, nada. Simplesmente é um personagem como qualquer outro. Ele fala, ele tem um jeito mais devagar de falar, assim, ele fala com dificuldade e tal. Mas, tirando isso, ele é um personagem como qualquer outro, participa assim como os outros, tem discussões, tem os sentimentos dele ali, o que tá acontecendo, mas não chega a virar assim, colocamos ele aqui pra mostrar que pessoas. Não, simplesmente ele é um personagem assim como qualquer outro. Então, mais um momento de importância, né, dessas participações que tu não percebe nada. E, Fernando, eu tenho certeza que a nossa visão aqui, enquanto participantes desse episódio do podcast, de quem nos ouve, vai mudar em relação a cinema e séries, porque a gente vai começar a perceber coisas que a gente não percebia ou não dava a famosa importância para tal. Como, por exemplo, tem uma série que eu assisto que chama Nancy Drew, que a temática da série é resolver mistérios e tem fantasmas e outras coisas nesse sentido. E o pai de um dos personagens, ele perdeu a capacidade de falar, então ele se comunica durante a série por libras. E existe a transcrição da legenda que ele comunica em libras, mas é uma situação que ele interage com todos os personagens, como tu falou, sem que isso fosse limitar ele de alguma forma. Então, esse tipo de coisa sendo inserido, nem que for aos pouquinhos, cada série ter um personagem, pelo menos, isso é importante, porque quanto mais tu vê, mais tu vai naturalizar. E isso significa demais. E baseado nisso, a gente pode entrar, por exemplo, nos padrões de moda em outras indústrias e acontece da mesma forma. A Renatinha citou a questão da Barbie, a mulher perfeita que a gente via antigamente, mas se a gente parar para pensar,
se verem padrões sempre foi difícil para pessoas com deficiência e para as pessoas sem deficiência também. Seguir padrões sempre foi uma dificuldade gigante, e dentro das próprias pessoas com deficiência, a gente tem um vasto espectro. Cada pessoa é de um jeito, assim como pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Sim. Até nessa indústria da moda, saiu um tempinho atrás uma capa, acho que era uma criança, mas uma menina com síndrome de Down também, e na capa de uma revista super famosa de moda. Eu não sei qual é a revista, porque eu não consumo, mas eu vi nas redes sociais. Aí agora dei uma pesquisada rapidinho, também tem modelos de passarela, não só fotográficas, né? E aqui surgiu uma que é a Maju de Araújo, falando sobre inclusão, até a reportagem aqui de março desse ano. Então, abre também uma outra possibilidade para pessoas, né? Se enxergarem também nesse mundo que até então tinha aquele o mito da beleza. Tem até um livro que eu preciso ler para fazer o episódio sobre feminismo, mas é sobre o quanto isso é imposto, né? Sobre uma imagem, e tu ter uma pessoa com deficiência dentro desse segmento, me parece ser super importante. E até, eu já vou fazer uma pergunta aqui mais geralzona, para a gente tentar ir se encaminhando para o final. Para que haja uma maior representatividade, é necessário que sejam desenvolvidas mais políticas públicas de acessibilidade? Ou ela não tem essa mesma equivalência? Olha, eu vou então explanar um pouco sobre minha opinião pessoal, né? Existem já muitas políticas públicas, né? As legislações vigentes, elas vão estar abrangendo tanto representatividade, seja no mercado de trabalho, ou então em outros ramos, como transporte público, né? Assim, não ligada exatamente a isso, mas no sentido de incluir, né? Mas eu acredito que está muito mais na percepção, e aí, quando a gente fala em mídia, quando a gente fala em empresas, de entender a necessidade de inclusão e acessibilidade de produtos, né? Que a gente vê, por exemplo, uma empresa que ela tem produtos que é de ferramentas para cozinha, a área da beleza, pensar em desenvolver produtos que vão ser acessíveis, que pessoas com deficiência ou que têm alguma limitação motora vão poder utilizar, e não só ter esses produtos, como também quando vai promover fazer campanhas de marketing, ter pessoas com deficiência falando sobre esse produto. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Não importa qual é a empresa, mas ela ter essa preocupação de incluir em campanhas de marketing, em produtos e até mesmo na sua infraestrutura, para que as pessoas não só possam acessar, mas que elas se sintam inclusas e se sintam parte disso, né? A fala da Lisandra é muito significativa porque tudo consiste na acessibilidade atitudinal que a gente falou. O ponto-chave de tudo é a tua atitude ser acessível e ser inclusiva. Não adianta tu estudar, tu fazer campanha de marketing, tu envolver se a tua atitude não for de acreditar naquilo. Se tu não acreditar no que tu está fazendo, não vai funcionar. Então, não adianta tu criar uma política pública se tu não pesquisou e não tentou acreditar naquela ideia mesmo, tu não notou que é importante. Por exemplo, no Realidade Acessível, a gente criou, nas últimas semanas, um projeto chamado Legende Já, onde a gente tenta conscientizar as pessoas da importância de legendar os seus stories e produzir esse conteúdo, porque só no Brasil tem mais ou menos 10 milhões de pessoas que o único jeito deles consumirem conteúdo de stories é dessa forma. E a gente recebe muito feedback de pessoas que simplesmente dizem, mas é uma opção minha não fazê-lo, é uma opção minha não legendar. E eu penso, não, tudo bem, é uma opção tua, tu pode não querer fazer, tu pode não querer fazer teu conteúdo chegar nesse público,
mas eu sou uma pessoa até certo ponto rancorosa, porque eu digo que se eu ver essa pessoa levantando a bandeira de alguma minoria ou de alguma causa importante no futuro, eu vou dizer para ela, agora importa. Beleza, agora importa. Então, importa para ti quando convém, quando vai te dar lucro. Mas quando é para ser inclusivo de fato, estar na tua atitude, não importa. Então, esse tipo de inclusão não é válido. Não é o tipo de inclusão que a gente procura. E aí também entra num ponto de que a inclusão, né, e a acessibilidade atitudinal, ela vai muito além da empatia, porque a empatia vai até aquele ponto do para inglês ver, né? Ah, que legal, que lindo esse desafio que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito importante, né? Muito significativo. Mas a pessoa tentou entender? Tentou realmente aplicar aquilo? Porque às vezes, gente, por exemplo, agora que tem o CapCut, cara, assim, segundos tu vai legendar o story. Qual que é o problema de tu salvar o vídeo, colocar ali para o aplicativo e depois botar de volta ali no Instagram, sabe? Então é muito mais, vai muito além da empatia, é se realmente compreender a importância da causa e a importância de estar fazendo com que aquele conteúdo seja acessível e que a pessoa se sinta inclusa, de fato. Eu achei interessante o número, 10 milhões. 10 milhões de pessoas são beneficiadas com essa legenda dos stories. Na verdade, tem em torno de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. Então, dentre essas pessoas, acho que também é importante a gente fazer a distinção, né? Existem pessoas que são surdas oralizadas e surdas sinalizadas. Surdas sinalizadas são as pessoas que utilizam a linguagem brasileira de sinais. E aí, as pessoas que são surdas oralizadas são as pessoas que conseguem, às vezes, emitir algum som com a ajuda de algum aparelho, mas também tem as pessoas que utilizam os dois, tanto Libras e também conseguem oralizar, né? E é importante, Fernando, a gente falar sobre isso também, porque legenda é uma coisa que não vai estar ajudando só a pessoa com deficiência. No mundo rápido que a gente vive hoje em dia, se a gente vai sentar 10 minutos de intervalo no trabalho para ver os stories, a gente não vai conseguir ver um vídeo de uma pessoa falando 45 segundos ali. Ah, isso, aquele outro, porque a gente não pode, a gente nem sempre está com fone de ouvido do nosso lado. Então, tu ter a legenda ali, tu vai fazer o teu conteúdo chegar nessa pessoa. Sabe, o que não entra na minha cabeça é a pessoa não perceber que isso, além de ser uma coisa inclusiva, é uma coisa que vai devolver o benefício para ela. Isso é uma coisa que me incomoda É muito. como se a pessoa Sim. não estivesse dando valor ao próprio conteúdo, sabe? É uma coisa, se tu for analisar racionalmente, não faz sentido. É como se a pessoa não desse literalmente valor àquilo que ela está construindo, ao que ela está falando, aquilo que ela está afirmando, né? Sim, ela poderia fazer chegar em mais gente com um pouco de serviço a mais, né? Um pouco de abrir um aplicativo, salvar um vídeo e prefere não porque é preguiça, porque ninguém tá fazendo. Eu até falei pra vocês antes da gravação aqui, já tô começando a ver pessoas assim, essas influencers, pessoas um pouquinho mais conhecidas, com um monte de seguidores, alguns já estão usando seguido, assim. Então, talvez com o tempo o pessoal vai se acostumar. E quem sabe até o próprio Instagram cria no futuro aí uma ferramenta que já vai começar a aparecer o que tu tá falando. Assim como vocês falaram que o Skype e o Google Meet está fazendo também, né? O YouTube, que é uma das ferramentas onde nós estaremos quando finalizar essa gravação, é uma opção da pessoa ativar a legenda. Então, o que eu estou dizendo aqui pode aparecer para você aí que está nos ouvindo, tem alguma deficiência auditiva, vai poder entender o que estamos comunicando aqui no YouTube. O Instagram também Diego, tem o IGTV, né? O Instagram, ele tem ali nas Sim, sim. configurações avançadas, tu só clica ali em ativar e aí ele vai fazer a legenda automática no IGTV. mas só para complementar o que eu queria dizer, o Diego falou das pessoas que às vezes não tem fone de ouvido para ouvir. Eu sou uma, tá? Eu sou a rainha de ouvir as coisas, de olhar os vídeos sem áudio, tá? Então, para mim, a legenda é algo que faz muita diferença, porque eu sou a rainha de olhar as coisas sem áudio. Até o Rodrigo, às vezes, assim, tu não falou nada do vídeo. Tu ouviu Tu olhou ele sem áudio? Daí eu disse sim,
porque às vezes eu, de fato, estou sem fone, ou porque eu não costumo mesmo colocar o som no negócio. Então, para mim, quando tem legenda, faz muita diferença. E tu sabe que a questão da legenda nos stories me chamou muita atenção. Eu não sigo esta pessoa no Instagram e não consumo todos os conteúdos que ela faz, mas é a Juliette, que hoje é uma das pessoas que tem maior representatividade dentro desse país, porque afinal de contas é a ganhadora do último BBB, e ela tem milhões de seguidores, e ela foi alertada, acho que por um dos seguidores, sobre a importância de legendar os stories, ou o conteúdo, enfim, que ela produz, e às vezes que eu olhei, todos eles estavam legendados. Como eu não consumo ela todos os dias, eu não sei se ela faz isso sempre, mas às vezes que eu olhei, tava legendado. Sim, Renatinha, a Juliette é uma pessoa que faz isso, ela é muito próxima do Ivan Barão, um criador de conteúdo que é a pessoa com deficiência, inclusive indicamos o conteúdo dele, e da Luísa Pitanga, ambos já participaram de lives com a Juliette, e ela se importar com essa causa do capacitismo é uma coisa que já aconteceu dentro da casa do Big Brother, porque quando ela estava numa das discussões com a Carol Conká, ela, ao falar da Carol Conká, ela usa a palavra retardada. E daí ela mesma se cobra. 5 segundos depois, ela bate na boca e diz: não, eu não vou usar a deficiência para xingar alguém. Isso é capacitismo, eu já aprendi isso. Então, esse é um dos pontos que, mesmo não gostando dela, ou você pode respeitá-la, porque ela se importa de verdade com essa causa. Ela não está fazendo para ganhar dinheiro, porque ela já fazia antes. É uma coisa que importou para ela mesmo. Então, é significativo a gente trazer esses exemplos. Eu sou fã da Juliette. Lisandra, tu quer puxar aí um assuntinho rápido pra gente, antes de finalizar, sobre essas expressões que pra mim são bem estranhas, como devotee, wannabe e pretender. Isso aí? Eu achei que o Wannabe fosse das Spice Girls, né? É, pelo jeito. Talvez agora a gente Não tenha é? que tocar. Temos que tocar o plantão da Globo, talvez avisar o pessoal que talvez não tenha 18 anos, porque talvez a gente entre num nicho preocupante aí. Eu chamo de indústria do entretenimento adulto. Mas vocês Coloca podem dar um nome alerta. se quiserem. Bota aí aquele alerta de 18 anos mais. Não, é que eu acho que, não sei se isso aqui se encaixa naquela parte de quando fala de estereótipos e corpos com deficiência, porque ele entra na indústria pornográfica, que também faz parte, né, da mídia e que é um ponto muito importante para a gente falar aqui, justamente porque não é falado em nenhum lugar. Quando a gente fala em sexualidade, já é tabu, tu junta sexualidade e pessoas com deficiência, é um assunto raríssimo e não é falado em quase nenhum lugar. Então, muitas pessoas não conhecem o termo que é utilizado para definir quem sente atração e desejo por corpos com deficiência, e aí tem uma discussão muito importante. Então, o termo utilizado para isso é devotee, que são pessoas que sentem atração ou desejo por uma pessoa com deficiência. E aí o Diego vai poder me ajudar, porque tem duas vertentes que são principais quando se fala nesse termo e esse grupo, que são pessoas que sentem que o corpo delas está sendo objetificado quando ficam sabendo que existem pessoas que, né, têm desejo por corpos com deficiência. E, por outro lado, quando a gente vai falar, né, de pornografia, esse seria um argumento positivo, né, porque tem que ter a representatividade, e para ter essa representatividade, essa demanda, faz com que, digamos, como é que eu vou explicar? Para que as pessoas com deficiência se sintam representadas também no ramo pornográfico, Tem que ter alguém que tenha desejo por isso. Exatamente. Então, entenderam a ligação que é feita? Então, esses seriam os dois argumentos, as duas vertentes. Tem pessoas que, então, são contra, ou, né, tem gente que muitas vezes também fica no muro, porque não tem uma opinião formada. E outro argumento negativo, que foi o que eu tive em uma conversa com outra pessoa, é que muitas das pessoas com deficiência são infantilizadas, seja, né, nas suas famílias, ou então relações afetivas, e isso faz com que a pessoa se sinta diminuída e também incapaz
quando tem relações sexuais, ela acha que não vai ter outra forma dela encontrar um par, uma pessoa, um parceiro, e então sente como se fosse essa última opção e que acha positivo alguém sentir atração. Então, é um assunto muito complexo, ele tem várias vertentes, e eu aqui, a minha ideia é só expor, porque eu, como pessoa sem deficiência, não tenho uma opinião formada sobre isso. Isso que eu estou falando é em base de artigos que eu li sobre esses termos. E tem também o wannabe, que aí o wannabe, ele é visto, na verdade, como realmente uma coisa mais grave. O wannabe é um termo utilizado para pessoas que elas têm desejo em ser uma pessoa com deficiência. Então, muitas vezes, algumas pessoas se mutilam porque elas sentem desejo em ter corpos com deficiência. Esse seria o wannabe. E aí, o pretender, ele é um pouco diferente disso. Eu só vou abrir aqui para eu ter certeza, tá? Só aproveitando a fala da Lisandra, galera, eu quero impor minha opinião aqui enquanto pessoa com deficiência, que eu tenho problema com as duas causas. Eu, tanto o Devote quanto o Wannabe, eu, enquanto pessoa com deficiência, me sinto usado quando eu vejo esse tipo de situação, me sentiria usado se fosse o meu caso. E essa indústria do entretenimento adulto, ela é em cima de muita curiosidade também. Se a gente observar a internet, por exemplo, muita gente produz conteúdo e esse conteúdo viraliza. Então, às vezes, a gente nem segue pessoas que produzem esse conteúdo, mas chega para nós porque alguém que a gente segue, consome e chegou porque curtiu. E profissionais que vivem desse ramo, mulheres, volte e meia, elas relatam histórias que aconteceram com elas. E se vocês observarem as redes sociais dessas mulheres, quando elas contam histórias sobre pessoas com deficiência, sejam anões, cadeirantes, ou qualquer outro tipo de deficiência, as pessoas têm uma curiosidade imensa de saber como que a gente funciona, que para mim chega a ser cômico, assim, sabe? Eu sinto que as pessoas gostariam de ter um Big Brother nosso, enquanto pessoa com deficiência, para saber como a gente faz. E a gente tem os mesmos desejos, as mesmas atribuições, mas essa vontade das pessoas para certo ponto, para mim, até doentio, porque me preocupa muito, né? Eu acho que também entra uma certa banalização, sabe? Porque, sabe aquela ideia que tá atrelada ao machismo, e que, de completar a tabelinha? Talvez, não sei, mas o que eu sinto nessa fala do Diego é isso, sabe? Tenho curiosidade de saber como que é com uma pessoa com deficiência. E é só por isso. Então, realmente entra na objetificação, né? Então, é um assunto muito polêmico. E aí, o que eu ia comentar sobre os pretenders, que eles, são pessoas, então, que são devotees, e além disso, eles se sentem sexualmente estimulados quando fingem ser pessoas com deficiência. Então, eles são devotees que também fingem ser pessoa com deficiência e, nesse momento, eles sentem uma maior atração, um desejo maior. Em cima disso que a Lisana está falando, pessoal, eu já vi gente que prefere amarrar um braço, amarrar uma perna e ter o ato para sentir um pouco do como é antes de se mutilar. Então, eu consigo só ver isso como doentio. Eu não consigo pensar em outra palavra que não defina, se não for doentio. Mas dentro da própria comunidade de pessoas com deficiência, tem pessoas que, na sua opinião, dizem que entendem ou se sentem até representados, talvez, mas na minha concepção, eu só consigo ver como doentio, não vejo outra palavra. Interessante isso aí. Eu confesso que nunca tinha parado para pensar nesse público aí, mas eu já ouvi também, por exemplo, o que já passou por mim foi em festas que eu tava, por exemplo, falando, olha só, passava um anão. Aí as gurias falavam, olha só, eu nunca fiquei com um anão, vou lá ficar, tipo, não tá olhando pra pessoa, e sim porque é um anão e vou ficar com o anão pra ser divertido, enfim. Tipo, a gente faz parte do álbum de figurinha das pessoas. Isso é muito chato. Nesse sentido aí. O Vitinho é anão ou não? O Vitinho é o nosso amigo participante aqui que ia participar do último episódio. Ele é mencionado seguidamente, mas ele não aparece. Então é uma personalidade oculta. Sobre representabilidade.
representatividade nesse que vocês estão falando sobre, né, o tema aí acima de 18 anos. Eu lembrei de vocês falando, enquanto vocês falavam, eu fui pesquisar aqui, eu já tinha ouvido falar há pouco tempo, que uma porcentagem enorme da internet é pornografia, né? Enfim, assuntos sobre pornografia. Eu tinha recebido isso, eu tinha lido isso há um tempo atrás, que não tinha muito certo, assim, mas pelo que eu pesquisei rapidamente aqui, tem estudos que mostram que entre 5% e 15% da internet é pornografia. Então, essa fala da Lisandra sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência nisso, acaba, não deixa de ser representatividade em uma porcentagem muito grande do que é usada a internet, né? Então, E, Fernando, tem um recado muito importante que eu gostaria de dar também, que isso entra no público de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, porque a gente tem exemplos aí de coisas muito chatas que têm acontecido nos últimos anos, que são os chans ou a dark web, que é chamado aí de pessoas que fazem consumo desse conteúdo adulto através de imagens publicadas no seu próprio perfil. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, o caso da Ana Clara Muniz, que é uma das pessoas com deficiência aí que tem o conteúdo mais reconhecido enquanto pessoa com deficiência, que ela fez uma publicação alguns dias atrás das cicatrizes da vida dela, e numa dessas fotos acaba aparecendo a bunda dela na foto, e passou alguns dias, essa resposta que ela recebeu sobre as cicatrizes e o relato que ela fez foi bem significativo, mas a foto da bunda dela foi parar em sites da Dark Web disparados para pornografia. Isso aconteceu já com a Mariana Torquato, com a Zanandra, que produzem esse tipo de conteúdo. Infelizmente, a gente produz conteúdo aberto ao público, né? E está, infelizmente, oposto para essa galera exposto, acabar né? acaba roubando aí a nossa imagem, e pode acontecer esse tipo de coisa. Por isso eu reforço não só para pessoas com deficiência, mas para pessoas com deficiência também. Se você não tem uma idade mínima para estar na internet, se você tem 12, 13 anos, 14 anos, não sensualiza para achar legal, para ganhar em troca de likes, porque a tua imagem pode estar exposta aí nesse tipo de público, nesse tipo de conteúdo, pode te trazer problemas futuros para você e para sua família. A Ana Clara, a Mariana, eu já somos pessoas que a gente apanhou um pouco da vida, está um pouco calejado e consegue passar por cima disso. Mas uma pessoa que é jovem talvez leve essa pancada no início da vida e fica marcado com isso para sempre, né? E isso, sobre esse termo, devote, ele não é nada novo, não é novidade, isso já acontece faz muito tempo. Teve pessoas que me contaram que existia comunidade no Orkut e que pessoas que pediam fotos, né, por exemplo, do membro, que, digamos assim, digamos uma pessoa que tem um membro amputado ou alguma coisa assim. Essa comunidade pede fotos daquela parte do corpo que existe uma deficiência. Então, o que dizer sobre isso? Não sei, mas existe há muito tempo, Nossa. né? E não é uma coisa incomum, só que por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, escutar relatos e também entender que é muito complicado pessoas com deficiência se expor e falar sobre isso, e o quanto que também tem um certo abuso, porque muitas pessoas com deficiência, e eu não vou ter os números exatos agora, mas são abusadas justamente por elas não conseguirem ter alguma forma de impedir Reagir. isso, perfeito, de reagir, e acabam sendo abusadas sexualmente por não conseguir reagir, né? Então, E assim como os outros casos de abuso, Lisandra, é importante a gente citar que a grande maioria desses abusos, sem ter o número exato aqui, mas eu posso dizer com certeza que eles acontecem ou de dentro da própria família ou de pessoas que deveriam cuidar dessa pessoa, né? Então, infelizmente, é uma coisa muito complicada que atinge pessoas com e sem deficiência, mas as pessoas com deficiência, por vezes, ainda não têm nem como se defender. Então, é mais cruel ainda. em fevereiro eu pesquisei sobre, tem o Disque 100, né, que foi muito utilizado durante a pandemia,
E ali tem dados que foi em torno de 58% pessoas com deficiência intelectual foram abusadas, e que esses dados são oficiais do Disque 100. E aí, isso são só pessoas com deficiência intelectual que entram nessa porcentagem. E que nem o Diego falou, muitas vezes é do âmbito familiar. Então, é muito complicado, é um assunto super delicado e que é super relevante e muito importante que a gente fale sobre isso. E muito provável que a gente esteja falando algumas coisas equivocadas, e a gente é humano e a gente quer que as pessoas venham nos falar se tem alguma coisa que entendem que está equivocado. Eu estou aprendendo sobre isso, então o que eu souber e o que eu puder eu vou estar contribuindo, mas eu vou errar e quero aprender mais e continuar aprendendo sobre isso. Que essas pessoas Exatamente. apareçam aí para representar essa causa também. Essa é a ideia. Quando eu fui convidado para participar aqui com vocês, eu quis dar voz à causa, falar da importância disso, mas principalmente despertar que mais pessoas venham aqui para ou concordar comigo ou discordar de mim, mas como a Renatinha falou, que esses 45 milhões de pessoas aí apareçam. Vamos lá, gente, vamos tentar usar essa voz, usar a internet para se movimentar, e que as pessoas com deficiência, e principalmente uma coisa que eu levanto muito, pessoas que defendem a causa de outras minorias. Ajudem a gente, segurem a nossa mão também, porque já é complicado a gente lutar contra aquela galera que é contra a minoria como um todo. Essa galera eu não vou conseguir mudar, mas eu sei que vocês que lutam por causas minoritárias, vocês têm que se importar. Alguma coisa dentro de vocês que não percebeu ainda, que vocês não se importam com a gente, tá errado, vocês têm que olhar para a gente como a gente olha para vocês. Tem PCD que é LGBTQ, tem PCD que é negro, tem PCD que é mulher, então a gente está micrologicamente é ligado em todas as outras causas, né? Então a gente precisa dessa ajuda e todo mundo vai crescer junto, só vai fazer bem com isso. Se tu for analisar, é uma minoria dentro da minoria. Na verdade, várias minorias dentro da minoria, né? Da causa que é a pauta do nosso projeto. Sim, isso, como eu falei ali bem no início, né? Acaba que hoje em dia, como o Diego falou, até de certa forma é bem visto na internet, né? Tu fazer uma campanha antirracista, anti-homofóbica ali, aquela coisa. Agora teve o dia em homenagem a LGBT, que, enfim, eu nunca sei falar a sigla, tem que aprender direito. Mas LGBTQIA+. tem esse finalzinho aí que eu nunca lembro. Mas, enfim, isso aí agora até é legal, assim, né? Na internet gera bastante repercussão e tal, todo mundo gosta, botar bandeirinha e tal. Agora, na parte das pessoas com deficiência, a gente ainda vê bastante... Ainda é muito fraco, né? Realmente, o segura a mão de todo mundo, ninguém segura... tá faltando dessas mãos aí sendo seguradas. Gente, podemos partir para as dicas? Estamos finalizados. Algo mais a pontuar? Acho que foi muito bacana mais uma vez. Infelizmente, a gente poderia falar mais. A gente pode gravar outros episódios aí no futuro. Espero já estar vacinado quando gravarmos o próximo. Mas, se já podemos dar as dicas, eu posso fazer a honra do primeiro. Então, Taca a ficha. Indruzi que foi contra a minha... Quer dizer, disse que era velho demais. Eu te digo, Indruzi, que tu ainda está em tempo, Indruzi. Assista Naruto, Indruzi. Faça isso. Honre meu moletom, os quadros aqui. Tu não vai te arrepender. Dica de amigo que está te dizendo isso. Assista Naruto e assistam a série No Escuro, se puderem, porque ela trata capacitismo, na minha concepção, da forma como tem que ser tratada. Quantos episódios deve ter isso? Só de pensar já me dá um negócio. Naruto? Deve ser tipo Dragon Ball. Chuta quantos episódios tu acha que tem. Não quero Sei te lá, assustar. 300. Mais. 800. 720. Não vou assistir. Tá louco. É muita coisa. Já antecipo que eu não vou assistir. Vai ter que parar de ler pra assistir. Não. Um ou outro. Eu já tirei bastante tempo pra consumir Samurai X. Então, não vou Samurai assistir. X é legal. Você eu vi também. É massa. Cara, eu vou falar a minha aqui, dica, então. Só pra aproveitar, eu vou falar o filme O Fuja,
eu já citei antes. Mas é um filme que vale a pena, assim, bem interessante. Bom, posso deixar a Renatinha, que é da tua, já sei que já anotou até a tua dica aqui. A minha dica, na verdade, é um filme, para dar uma variadinha básica, é um filme A Teoria de Tudo. E quer falar o porquê que tu indica ela, porque tu acha bonitinho, que nem o Diego, que tem todo É um, do Stephen Hawking, né? A tem história todo dele. um... Obrigado, Andrews, por já falar nomes em inglês, que é a A minha grande pronúncia. dificuldade. Mas não é porque eu vou te dizer, fazia um filme que eu já tinha visto várias pessoas falar muito bem do filme, mas nunca tinha parado para olhar. E agora eu lembrei que eu tinha olhado esses dias e eu achei muito importante o quanto a deficiência, na minha visão, a deficiência é deixada de lado e a capacidade intelectual dele supera a deficiência física. E E isso é Renatinha, é bem significativo tu assistir esse filme, por exemplo, provavelmente tu já assistiu ele depois de ter conversado com a gente, Uhum. mas você que já assistiu ele, está ouvindo a gente aqui, faça o assistir de novo. Agora conhecendo as palavras capacitismo, conhecendo os termos que incomodam pessoas com deficiência, assistam de novo. Vocês vão conseguir entender muitas coisas do que a gente disse aqui colocadas em prática nesse tipo de conteúdo. Ah, eu esqueci, tem um filme que o Diego adora também, que é o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Maia. Lindo filme! O filme é uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é esse filme, porque ele passa ligeiramente aquela teoria de que tu morrer é melhor do que tu viver com uma deficiência. Então, é tudo que eu abomino na vida é aquele filme, gente. Pô, filme super bonitinho. Ô Lisandra, quer passar a tua? Eu vou indicar dessa vez um arroba de Instagram, que é o Ivan Baron. Então, depois vai ter ali, provavelmente, na descrição, né? Mas é arroba Ivan Baron com 2 N's. Ele tá fazendo. Ele faz muito tempo que ele faz um conteúdo muito legal, mas de uns meses para cá ele tá fazendo uns reels muito divertidos, engraçados. Então é uma forma de consumir um conteúdo de forma descontraída e ao mesmo tempo com muita informação sobre várias temáticas ligadas aos direitos das pessoas com deficiência. E aí ele fala sobre capacitismo, ele fala sobre. Ele envolve, às vezes, a mãe dele também em alguns reels. É bem divertido, descontraído. E eu gosto muito do conteúdo dele. Ele foi um dos beneficiados pelo fenômeno Juliette, né? Sim, eu sigo ele, acho já. Acho que foi por vocês que eu conheci ele e realmente é muito legal o conteúdo dele. Sobre a teoria de tudo, eu não vi ela com. Foi antes, faz tempo já que eu vi esse filme, então vou ter que seguir a dica do Diego e ver de novo pra notar essas diferenças aí. Com certeza eu vou notar um monte. E a minha E, dica é. Fernando, antes de tu dar a tua dica, eu te digo o filme que o Andrews falou e que tu disse que é muito lindo. Assista-o de novo. Agora, assista-o de novo com tudo que eu te falei, tu vai entender por que que eu o odeio tanto. Dá raiva É, daí. eu Sim. imagino. Quando eu vi tu falando sobre ele, eu fiquei pensando, caramba, realmente é questão de a gente não notar, né? Como eu nunca sofri com isso, né? Pra mim foi só mais um filme bonitinho, mas agora com certeza, se eu olhar de novo, vou perceber um monte de coisa. Não, com certeza. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o filme, eu nem conhecia muito sobre capacitismo e eu fiquei muito feliz de eu não estar em um dos momentos tristes da minha vida, porque se eu visse aquele filme em um momento triste, eu acho que eu poderia fazer uma coisa muito ruim comigo. Que beleza. E é um filme Ah, super, né? eu tenho mais uma dica de um filme. Ele foi feito em 2016. O nome dele em inglês é The Fundamentals of Caring. E aí, ele foi traduzido como Amizades Improváveis. O título dele já é super capacitista, né? E aí eu acho interessante porque ele tem várias percepções dentro dele. Ele vai ter uma mãe que tem aquela visão de superproteção e que ela, assim como outras mães de pessoas com deficiência, acabam por não querer que a criança, que o adolescente sofra, tenha essa superproteção. E aí tem o cuidador dele, né?
que ele começa a querer realizar os desejos do menino, enfim, não vou dar spoiler aqui do filme, mas dentro dessa narrativa vai ter muitos momentos em que a gente vai perceber um capacitismo e vai ficar oscilando, sabe, entre o capacitismo e realmente acreditar e naturalizar a pessoa com deficiência. Se não me engano, tu já tinha dado essa dica no outro filme, só acho que tu não, no outro episódio, né? Só que acho que tu não tinha, né, dado a justificativa que nem tu deu agora, mas sobre o título, ser esse Amizades Improváveis, eu lembro que tu falou. E realmente é algo bem estranho, né? O Fundamentals of Caring vira Amizades Improváveis. Mas a gente tem que parar para pensar também, Fernando, que infelizmente capacitismo, seja na internet, na indústria do cinema, é uma coisa que dá audiência. Tu vê, por exemplo, esse filme do Como Eu Era Antes de Você é um sucesso, porque a maioria do público não tem o pensamento que eu trouxe para vocês aqui. As pessoas adoram, acham um filme lindo, mas não pensam por essa via que pode machucar muita gente. Sim, perfeito, bem colocado. Bom, a minha dica vai ser, seguindo o que a Lisandra fez, de mencionar um que já tinha sido falado, e eu já dei dicas já dei duas dicas, né? O Bohemian Rhapsody, eu lembro que eu já falei, já dei duas vezes como dicas. E vou colocar o Atypical, já porque eu vi hoje mesmo 4 episódios da temporada nova, que saiu sexta-feira. Acho que foi sexta ou foi ontem, né? Hoje é domingo, já vi 4 episódios hoje, provavelmente logo já vou acabar essa temporada aí, porque é uma série que, eu gosto demais. É muito legal. Tu termina o episódio, tu quer ver o próximo. São conflitos totalmente pessoais, assim. Eu acho muito bem feito. Já estou Então quase fica. colocando a Antártida na minha lista de prováveis viagens do futuro. Sabe que eu pensei nisso, hoje eu pensei, caramba, conhecer a Antártica é um negócio que deve ser muito louco mesmo, né? Nunca parei pra pensar como é que é. E aí uma hora ele fala assim, né? Daí o meu cronograma vai ser assim, eu chego lá, pego um trem, daí eu pensei, caramba, eu nem sabia que tinha trem na Antártida. Como eu preciso aprender mais sobre esse lugar. Bom, e o outro é o Luca, que o Diego mesmo mencionou, e eu não daria ele como dica, porque realmente não é uma coisa que eu não tinha notado, o momento de deficiência ali, né? O momento de que o pai da menina não tinha um braço. Eu não tinha nem me prendido nesse detalhe, mas realmente eu já tinha lido algumas sinopses, como é que se diz, avaliações sobre esse filme, e é bem falado mesmo que esse último filme da Disney, apesar de ele não ter mesmo assim o mesmo apelo que os últimos, por exemplo, eu sou muito viciado, gosto muito, né, como um bom cringe, né, adoro Disney, então tem alguns filmes recentes da Disney que são muito fortes, o Soul, enfim, o que não é tão recente, mas aquele da Divertidamente e tal, o Dois Irmãos também, que eu achei fenomenal, mas ele não é tão forte assim no emocional, mas ele pega essa parte de minorias, de questões assim mais assim de todo mundo é igual, assim, representatividade, questão, enfim, ele é muito bonito, um filme que eu adorei, eu até tive um momento de emoção ali no filme, num certo momento, então fica como dica, e nem tinha pensado nele, mas como o Diego falou, fica aí, é bem a ver com o tema. Luca e também o Atypical. Era isso então, gente. Por vocês, estamos encerrados? Eu acho que foi bacana. Tu falou do atípico, eu me sinto, no episódio de hoje, quando a gente falou de desenhos animados, eu me senti como o Sam do atípico se sente falando de pinguins. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que eu domino bem, então me senti como o Sam se sente falando sobre pinguins. O cara é um aficionado por pinguins. E o cara que olha o seriado passa a gostar também, né? Que é muito divertido. Então tá, gente. Muito obrigado quem Eu ouviu até gostaria de aqui. agradecer, Isso. gostaria de agradecer o convite novamente. Espero que a gente continue. E quem também tiver outras temáticas para sugerir, a gente vai adorar, porque a gente está aí disposto para falar sobre qualquer assunto que tenha a ver com os direitos das pessoas com deficiência. E a gente se sente muito lisonjeado de poder fazer parte aqui de mais um episódio do RomaCast. Perfeito, estamos disponíveis aí para os próximos. E você que está nos ouvindo e seguiu alguma das nossas dicas, se você teve coragem de assistir os 720 episódios de Naruto, pode ir lá na caixinha do direct e falar para mim, ó, mudei minha visão sobre o negócio por causa do que tu disse.
Então, estou aí disponível para ouvir vocês e para debater sobre o tema. Conto com vocês, já que não vou poder contar com o Indruzi, que desistiu antes de começar. É que eu gosto de seguir aquela página do coach do fracasso, então melhor desistir antes de, antes de tentar algo. Essa é a melhor dica. Então tá, gente, muito obrigado em nome aqui, né, nós aqui, Renatinha, Indruzi, muito obrigado mais uma vez a presença de vocês aqui. Com certeza teremos ainda muitos outros temas para debater com vocês e tudo que influencie enfim, dicas de pessoas, sugestões, pessoas que vão ouvir aí que eu sei que que vocês vão divulgar bastante, que essas pessoas escutem e entrem em contato realmente se quiserem gravar com a gente, se quiserem fazer um com todos nós. Enfim, qualquer conteúdo, estamos aí, esperando de braços abertos. E o que mais? Era isso. Sempre grato, né? Sempre grato. Sempre Obrigado, grato, pessoal. galera. Sempre grato. Um grande abraço e Eu vou tirar valeu. uma fotinho nossa aqui também. Vamos lá. Taca a fotinho. Tem que ficar bonitinho. Pera aí que tá um negócio aqui ligando. Pera aí. Vou encerrar a gravação e a Aham, fotinho fica tá. só para quem esteve aqui. Um beijo a todos.